Quando alguém fala sobre lugares lendários em Naruto, normalmente existem dois nomes que vêm imediatamente à cabeça: o Monte Milboku e a Caverna Ryuchi. Afinal, Kishimoto mostrou os dois. Nós vimos os sapos, vimos as cobras, conhecemos seus líderes, conhecemos sua cultura, conhecemos seus segredos. Porém, existe um terceiro lugar, um lugar que deveria estar no mesmo patamar desses dois. Um lugar tão importante quanto, só que por algum motivo foi praticamente esquecido pela obra. E esse lugar é a Floresta Shikotsu. E sendo bem sincero com vocês, parando para pensar, talvez a Floresta Shikotsu seja o maior mistério geográfico de todo o universo de Naruto. Para começar, vamos pelo básico. A Floresta Shikotsu é uma das três grandes regiões sábias, ao lado de Monte Milboku e Caverna Ryuchi. Ou seja, estamos falando de um local no mesmo nível dos dois lugares que produziram alguns dos seres mais poderosos da obra. Essa floresta é o Lar das Lesmas, o local de origem de Katsuyu, e teoricamente um lugar ligado ao Senjutsu. Porém, aí começam a surgir problemas. Nós simplesmente não sabemos quase nada sobre esse lugar, nada. Enquanto por outro lado, vimos Naruto treinando com os sapos, vimos Kabuto dominando técnicas das cobras. A Floresta Shikotsu permanece um enorme ponto de interrogação. Nunca vimos seu interior, cultura, habitantes e nem sequer sabemos como ela realmente é. Pelo menos não até agora, porque existe uma imagem muito curiosa. O que eu vou mostrar para vocês talvez seja o vislumbre mais próximo que já tivemos da Floresta Shikotsu. E esse vislumbre vem de Naruto Mobile, mais especificamente de um trailer promocional de uma versão da Tsunade, a versão Yokai. E antes que já venha o chatão falar, mas é o jogo! Sim, é um jogo, mas continua sendo material oficial. Não foi um fã que o criou, não foi uma fanart, é um produto licenciado, aprovado, produzido com a autorização dos detentores da obra. E é o mais próximo que temos de uma representação visual dessa floresta. O que vemos ali é impressionante, o local parece completamente diferente de qualquer cenário apresentado em Naruto. Existem montanhas gigantescas, árvores absurdamente enormes, formações naturais quase surreais. E o mais interessante, lesmas espalhadas por toda parte. Algumas tão grandes que parecem se confundir com a própria paisagem. Quando você observa o horizonte, começa até a se perguntar: aquilo ali é uma montanha ou é uma parte da Katsuyu? Porque as proporções simplesmente não fazem sentido, e talvez esse seja o aspecto mais fascinante do lugar. A escala, tudo parece colossal e impossível. Inclusive, existe um detalhe que sempre me chamou a atenção. Algumas silhuetas aparecem próximas das nuvens, e não é abaixo das nuvens, é literalmente nas nuvens, como se certas criaturas fossem tão gigantes que alcançassem altitudes absurdas, ou até mesmo que vivessem nas nuvens. E isso levanta uma pergunta muito simples, porém com uma resposta muito difícil. Onde fica esse lugar? Porque se existe uma lesma do tamanho de uma montanha andando por aí, como ninguém a vê, como nenhuma vila encontra, como nenhum explorador a descobre por acidente? E honestamente, eu tenho uma teoria. Talvez exista algum tipo de Kekaijutsu, um jutsu de barreira, ou até mesmo algum Genjutsu, alguma técnica de ocultação natural. Afinal de contas, esses locais nunca foram de fácil acesso para humanos. E claro, não faz sentido um local dessa magnitude permanecer escondido por séculos sem algum tipo de proteção. Apesar de tudo, a verdade é que Kishimoto nunca explicou de fato como isso acontece. Agora vamos falar um pouco da única habitante confirmada, Katsuyu. E aqui as coisas ficam um pouco absurdas, porque muita gente não percebe o tamanho real dessa criatura. Durante a Guerra Ninja, nós vemos apenas 10% da Katsuyu, e mesmo assim, aquela fração já possuía proporções monstruosas. E para invocá-la, foi necessário todo o chakra de Sakura e Tsunade em conjunto. Quando comparamos seu tamanho com as raízes da árvore divina, ou até mesmo com as bijus, percebemos algo assustador. A Katsuyu é ridiculamente enorme. Porém, há um detalhe curioso. A matemática da Katsuyu não funciona normalmente, pelo menos não é o que parece. Porque se aquilo realmente fosse apenas 10%, seria esperado que sua forma completa fosse 10 vezes maior. Mas visualmente não parece ser tão simples. Afinal de contas, quando Tsunade ou Sakura individualmente invocam o máximo da Katsuyu, ou seja, 5%, ela não parece nem de longe ter metade do tamanho da Katsuyu de 10%. A sensação é que Katsuyu cresce de uma forma diferente, quase exponencial, como se as divisões não representassem apenas tamanho, mas alguma característica biológica completamente única e obviamente nunca explorada por Kishimoto. A Katsuyu completa com 100% talvez seja a maior criatura de todo o universo de Naruto. Sim, maior que as bijus, maior que a Gedomazo e talvez até maior que o próprio Dez Caudas. E isso é completamente assustador.
mas ao mesmo tempo levanta outra questão. Se a Katsuyu é a única moradora confirmada da Floresta Shikotsu, este lugar deve ser incrivelmente solitário. Pensem só nisso, estamos falando de um local gigantesco, talvez do tamanho de um país inteiro, e a única criatura que conhecemos vivendo lá é uma lesma colossal. Essa imagem é quase melancólica, mas existe um detalhe que poucos fãs lembram. Katsuyu não é necessariamente a única lesma existente na obra. Muito pelo contrário, Kishimoto já desenhou outras lesmas em algumas capas coloridas no mangá de Naruto. Uma aparece na capa do capítulo 4, outra no capítulo 153 e outra no capítulo 162. Nenhuma dessas é a Katsuyu, ou seja, existem indícios de que outras espécies de lesmas existem nesse universo, só que obviamente nunca foram exploradas, nunca receberam nomes, histórias, absolutamente nada. E é claro que isso é uma pena, porque os sapos e as cobras receberam dezenas de personagens, as lesmas apenas receberam a Katsuyu. Inclusive existe outro personagem interessante nessa conversa, Saiken, a Biju de 6 caudas, porque visivelmente ela também é uma lesma, ou pelo menos parcialmente, e embora nunca tenha sido confirmada qualquer vínculo entre Saiken e a Floresta Shikotsu, a associação é inevitável. Será que existe alguma relação? Será que Kishimoto chegou a pensar nisso? Será que as lesmas da floresta possuem alguma conexão ancestral com Saiken? E nós nunca saberemos, provavelmente. Mas seria uma expansão muito interessante para o universo. O mais frustrante de tudo isso, saber que a Katsuyu é a única habitante confirmada desse local, é justamente perceber como Kishimoto desperdiçou esse local. Kishimoto teve tempo para explorar os sapos, teve tempo para explorar as cobras, mas nunca explorou as lesmas. E olha que oportunidade não faltou. Tsunade era uma das Sanins, Sakura recebeu uma novel própria, Boruto expandiu vários elementos do mundo ninja, o estúdio Pierrot criou centenas de episódios extras. E mesmo assim a Floresta Shikotsu continua envolta em mistério, nunca foi explorada por nenhum desses citados. E existe um último detalhe que sempre me incomodou, a Floresta Shikotsu é oficialmente o local ligado ao Senjutsu, mas ninguém associado a ela demonstrou um modo sábio, nem Tsunade nem Sakura, porém há teorias que o modo sábio do Hashirama seja o modo sábio das lesmas, mas não passa de teoria. Falar sobre essa floresta é como falar de uma parte da história que simplesmente nunca foi contada. É um dos poucos mistérios relacionados a Naruto que nunca tivemos respostas nenhuma. Pelo contrário, apenas perguntas. Existem outras lesmas? Qual é o tamanho real da Katsuyu? Existe um modo sábio das lesmas? Como a floresta permanece escondida? Qual a relação dessa floresta com Saiken? E principalmente, por que o Kishimoto nunca explorou nada disso? Porque sinceramente, se existisse um lugar em Naruto que merecesse uma novel, mangá, spin-off ou até um filme, esse lugar é a Floresta Shikotsu. Mas enfim, Genizada, me diga aí nos comentários o que você acha desse local. Deixe seu like, se inscreva e eu te espero numa próxima.